Eu coloquei uma pergunta aqui pro Mirandola, depois eu fiquei assim, cara... Eu fiquei com dó de você depois, tá, Mirandola? Vou falar a real, saia justa, mas eu sei que você tem um argumento pra dizer que sim. Então, vamos te ouvir. Na renda variável, 2020, né? Foi um ano positivo? Então, assim, Bovespa a gente já falou aqui que não, mas pra renda variável no geral, o que foi 2024? Vamos lá. Eu acho que é importante sempre citar, né, quando a gente fala de renda variável, e eu acho que você pode interpretar pelo próprio nome, né, do variável, aqui você tem vários nuances. Então, enquanto você tem um segmento que está ruim, você tem segmentos que vão bem. Né? Eu gosto do partido de direita, então alguns ativos que se escoram na parte da esquerda vão sofrer. Né? E igualmente vice-versa. Então, independente de quem seja presidente, independente de qual seja o cenário, você terá oportunidades, né, em diferentes frentes. Então, puxando aqui um pouco o que o Rafa comentou anteriormente, né, para a Bolsa Brasileira, tivemos um início de ano bom, sendo bem sincero. Máxima histórica. Máxima histórica, com small caps e Bovespa, né, explodindo, né, e obviamente uma euforia muito grande de investidores, né, entrando na nossa bolsa aqui doméstica. Até porque existia uma perspectiva, né, de começar a controlar a inflação em queda e queda de taxa de juros. A gente vê uma reversão muito forte, né, do segundo semestre para cá e, obviamente, a Bolsa sofrendo com esse reflexo. Então, no meio do ano a gente teve uma Bolsa brasileira muito boa, né? E a Bolsa americana estava igualmente indo bem também. Desse outro meio semestre para cá, a nossa Bolsa, né, brasileira, ela sofreu muito por conta dessa degradação fiscal, né? Principalmente esses últimos 2 meses, eu julgo dizer, né, depois que veio à tona aí os planos do pacote, né, orçamentário. Enfim, e a bolsa norte-americana indo muito bem, criptoativos indo muito bem, é tudo renda variável, né? Então, enfim, você tem, obviamente, oportunidades em renda variável, seja para qualquer lado que seja o mercado, né? Aí aqui eu acho interessante, né, importante, um trabalho de uma boa assessoria, né? Enfim, nesses 10 anos que eu tenho de mercado, eu vi diversos investidores de diversos perfis diferentes, né? E você tem a pessoa que é bem instruída por conta própria, você tem a pessoa que é bem instruída por um assessor, que não necessariamente você precisa se aprofundar e estudar e dominar tudo o mercado, até porque o mercado é muito vasto, né? Eu mesmo na parte de renda fixa eu tenho conhecimento, mas longe de ser quem é o Ogata, né? O Ogata, ele tem uma propriedade muito maior para falar. E em certos momentos de estresse é importante você estar bem informado, né? Bem assessorado, para você poder tomar boas decisões. Então, no ano de 2024 foi um ano bom ou um ano ruim para a renda variável? Então aqui a gente está com um tema muito vasto, né? Eu acho que ao mesmo tempo que foi um ano bom, foi um ano ruim. Seria bom separar ali os segmentos. Exatamente. Segmento, avaliar cada um. Exatamente, né? Então a gente entra até nesse tema mais profundo de diversificação, né? Uma boa diversificação, você vai ter uma renda variável norte-americana, como o Rafa comentou, você vai ter uma renda variável Brasil, você vai ter uma renda fixa, então, com uma boa diversificação, com certeza é um ano que você estaria em lucro, né? Mesmo sendo um ano desafiador. Então, esse é o meu pensamento, né? Foi um ano bom, foi um ano ruim? Eu acho que ambos, né? Depende de como você estava posicionado, né? Como estava a sua assessoria, como estava, enfim, sua aptidão de investimentos por conta própria, né? Eu acredito que esses são os nuances. Obviamente, não dá para cravar e falar, quem está sendo assessorado vai estar ganhando dinheiro 100%. Não, né? Mas eu acho que o papel de um assessor, né, de um bom consultor de investimentos, é poder dar um norte, interpretar o feeling do mercado, né, e ajudar... A questão do investidor não sair na hora ali de euforia, de Exatamente, pânico, né? Porque, se você chegar para mim e falar, Fernando, eu quero comprar esse ativo, como vai estar daqui 5 meses? É renda variável. Então eu tenho o norte, esse ativo aqui, uma empresa de uma ação, ela soltou um balanço muito bom, superou as expectativas de resultados, tá lucrando bem, tá redondo, mas tá caindo, né? Então, vou comprar daqui 3 meses, eu vou estar ganhando dinheiro? Cara, pelas perspectivas nossas, você tem tudo para ganhar dinheiro com essa ação. Mas como é que vai estar daqui 3 meses? Eu não consigo te dar certeza, porque é renda variável. Então pode ser que, enfim, daqui até a votação e concluir aí esse pacote fiscal saia mais alguma coisa que desagrade o mercado, com certeza, né? A gente vai ter uma pior ainda do que já está hoje.
ou igualmente pode ser que eles mudem alguma coisa no texto e saia algo que agrade o mercado, isso daí vai explodir de uma forma muito, muito grande, né? Vai subir muito forte. Só que qual que é o nosso papel aqui de interpretar? De falar, pô, tá barato, frente ao que realmente vale, a empresa tá boa, né? O valor justo. Exatamente. Enfim, aí é essa questão de euforia de mercado que eu falo, né? Aqui na Sacre a gente atua com as carteiras, né? Principal produto de renda variável que a gente oferece para os clientes são as carteiras, né? Do BTG, no caso. Exatamente, né? Então nós temos, importante destacar, né? O nosso Asset Allocation aqui de Sacre, né? Que com todo carinho e cuidado nós conversamos para trazer as melhores diversificações dentro do perfil dos clientes, que nós podemos montar uma carteira em cima, né? Do perfil, das expectativas, né? Do cliente. E sendo, né, dentro desse asset ou até propriamente fora do asset, caso o cliente não queira, né, nós temos carteiras automatizadas do BTG, que o BTG vai tentar capturar, né, os melhores movimentos, colocar os melhores papéis, pensando na melhor diversificação para proteger, né, ou performar de uma forma satisfatória para os investidores, né? Óbvio que, apesar de você ter lá a bancada, né, dos melhores economistas, né, da América Latina, do maior banco de investimentos da América Latina, é impossível dizer que você vai sempre ganhar dinheiro, né? Como eu falei, essa é a magia da renda variável, né? Da mesma forma que você pode explodir e ganhar muito dinheiro, também tem, obviamente, o outro lado da moeda, né? Mas você contar com especialistas bem informados, né, que estão lá 24/7 olhando os papéis, o mercado, os assessores, você aumenta muito sua chance de sucesso, né? E até aumenta... E o emocional também. Exatamente, a parte do emocional também, né? Então... A gente falou até que, mais para complemento também, conversávamos fora antes, né, de começar a gravação, e essa questão dos fundamentos que você mencionou, ela se reflete para FIIs também, né? Para fundos imobiliários. Sim, sim. Eu tenho visto muito conteúdo sobre FIIs, o pessoal alertando, seguem os fundamentos e o IFIX fecha negativo também esse ano, né? Sim, fechou 24. Eu acho que é interessante, né? Eu dar como exemplo, boa parte da minha vida no mercado financeiro, né? Como broker, eu atendi muito cliente que especulava em índice dólar, né? Então é um extremamente alavancado. Você conhece bem que você... Sim, sim. Você sabia que eu e o Mirandola já nos encontramos em outros carnavais aí, Rafa, nesse mundo dos três? Eu trabalhava na mesa e o Ângelo era o especulador, né? E era um especulador chato. Eu enchi o saco. Ele continua chato, isso não mudou. Eu continuo chato e continuo especulador. Eu colocava lá R$100 pra alavancar, era estopado e vinha babando, né? Espumando, bravo, né? Eu sabia que ia subir, então por que você não comprou mais barato, pô? Mas, enfim, né? Nem lembrava. Você vê como que é o destino, né? Mas eu acho que um ponto interessante de citar disso é o quê? Que eu passei, né, pela reeleição da Dilma, pelo impeachment, pela Covid, né? Agora, esse outro momento, né? E o que você pega desse feeling de mercado? Às vezes você pega muitos investidores que eles falam, pô, quem manda no mercado é o tubarão, né? Que são os grandes investidores, banco, asset, né? Os fundos de investimento. BlackRock, né? BlackRock que manda no mercado. Exatamente. Mas não é assim, né? Esse pessoal só tem, né? O conhecimento para comprar e vender no melhor momento. Né? Então, óbvio que se de repente você tem um mercado mais calmo e chega lá na BlackRock e fala, vou vender X bilhões de ações da Petrobras, isso vai movimentar o mercado. Vai dar uma batida ali. Só que quando você pega graficamente e você vê pontual, aquele gráfico que subiu muito ou caiu muito, você tem muita sardinha no meio. Sardinha é investidor como eu, Mirandola, o Rafa, o Ângelo, o Logata, né? O Flávio, nosso... Exatamente. Aqui, né? Então, quem vai movimentar o mercado a longo prazo é o investidor pequeno. E quem que é a pessoa mais desinformada no mercado? É o investidor pequeno. Né? Desinformada, né? Desinformada. Então, infelizmente, essa é a realidade. Quando você pega movimentos de estresse, né, como de repente a gente está passando, às vezes você vê empresas, né, com bom fundamento, né, ou fundos que estão redondinhos, sendo negociado com preço de oportunidade muito grande. Por quê? Porque o investidor convencional fica desesperado. E isso cria um movimento massivo de venda. Né? Igualmente quando você tem aquela euforia demasiada, né, que existe um movimento massivo de compra e às vezes o ativo é negociado acima do preço que ele realmente vale. E aí, pô, você vê, né, os tubarões, o que eles fazem? Pô, tá negociando muito caro do que vale, ele vende. E tá negociando muito barato do que realmente vale, ele compra. Então por isso que existe liquidez na compra. Pô, se tem gente pra caramba vendendo e tá caindo, tem gente comprando por quê? Porque alguém tá vendo oportunidade naquilo. Né?
Então acho que esse é o trabalho de um assessor para poder, de repente, um cliente que já está posicionado e perdendo dinheiro pelo cenário que estamos hoje, ele fala, eu quero vender, às vezes o nosso trabalho fala, não vende. Por quê? Porque, cara, é um movimento que vai passar, não vai perdurar para sempre, até porque senão o país vai quebrar. Se o país quebrar, tanto faz o dinheiro embaixo do colchão, nem nada do tipo, né? Mas passar tranquilidade, ou então falar, pô, tá um bom momento para comprar mais, ou se você não tem, compra, né? Até, acho que foi o Mirandola, o Rafa falou, o fundamento tá ok, os aluguéis estão sendo pagos, né? As dívidas atreladas ao mercado imobiliário estão sendo honradas. Exatamente. Só que o gráfico está refletindo o preço de quem está operando, exatamente, né? Sardinha, no caso. Então, enfim, né? Depois eu acho que até vou falar para o Rafa comentar um pouco mais da experiência dele como assessor, né? Mas vou dar um exemplo aqui. O Rafa é skin the game total, tá? Então. Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender essa sacada, vai falar, pô, verdade, né? Se eu chegar para você e falar, Ângelo, te vendo esse carro na tabela FIP aqui é 100 mil, te vendo por 50. Você não vai querer comprar? Vou arrumar um capital e vou comprar. Exatamente, então é o que a gente vê um pouco hoje. Você vê lá fundos de investimento de casas que a gente gosta de trabalhar, que estão pagando dividendos consistentes, muito bons. É um fundo que está com uma carteira extremamente diversificada de credores, com credores muito grandes, que faturam mais de R$1 bilhão por ano de receita. Enfim, está rodando certinho. E é um fundo que está sendo negociado R$10 para baixo do preço do que ele realmente vale, que é a cota patrimonial. Não está um bom momento de compra. Mas às vezes tem cliente vendendo esse fundo. Por quê? Porque ele está com medo, né? Simplesmente é o medo do mercado. Então você fala para o cliente, pô, tá bom para comprar. O cara fala, pô, mas tá caindo, será que eu compro? E é o mesmo fundo que quando ele tá subindo muito, o cara fala, pô, vou comprar. Porque tá todo mundo ganhando dinheiro, eu vou comprar. Mas aí, será que já não subiu demais? Então são esses os pontos que, de repente, uma assessoria precisa para poder, né, interpretar e passar para a pessoa. Tem acompanhamento, né? Não exatamente, tem como. Né? Exatamente. Então, legal. Quer trazer seu exemplo aqui ou posso fazer um intervalinho? Qual foi o exemplo? O exemplo que o Fernando mencionou foi na pandemia. E a pandemia, principalmente o mês de março lá de 2020, foi um mês muito difícil. E assim, para nós, assessores, é difícil também. A gente sente a insegurança e a dor até, né, das fortes quedas do mercado. Mas o que a gente tem de diferente? O conhecimento, né? Entender o que o balanço de uma empresa está nos dizendo e fazer a relação disso com o preço para falar, cara, essa queda aqui não faz sentido, isso aqui é uma oportunidade e não uma real queda, assim, pô, vai cair de 100 para 50 e vai ficar no 50 e tem chance de ir para o 30. Não, o negócio vale 100, caiu para 60, 50, mas ele continua valendo 100. Cara, é um momento de compra, ou se eu estou posicionado no ativo, não vende. Por quê? Porque vai recuperar. Então, isso... assim, a renda variável a gente resume ela, fala, poxa, é bom de comprar na baixa e vender na alta, mas é muito difícil de executar isso por causa das emoções. Então hoje a gente está vivendo um momento, principalmente no mercado brasileiro, né, pontualmente até eu diria no mercado brasileiro. Eu fazia com o Mirandola lá, executava errado e aí ia reclamar com ele na mesa lá. E aí o que o cara vai te falar na outra ponta? Ele vai falar, cara, esse ativo aqui vale 10, ele está sendo negociado a 90, você não deveria estar vendendo ele. Você precisa do dinheiro para hoje? Não, preciso para daqui 5 anos. Então segura, cara, tá tudo bem, né? Só que isso não é simples, né? E para o investidor que está ali vivendo o dia a dia dele e vê o patrimônio caindo, a gente sabe que incomoda, que até dói em alguns casos. Né? Então na pandemia, poxa, a pandemia foi uma loucura, né, cara? Foram vários circuit breakers na bolsa, assim, seguidos, né? Foi um negócio realmente, assim, assustador. Bolsa caindo 30%, 40% em 30 dias. O que a gente fez nesse período o tempo inteiro, o dia inteiro? Conversava com o cliente, explicava e falava de forma técnica ali, ó, não é o momento de vender. Dependendo da tua situação de caixa, é até o momento de comprar. Você tá doido, mas tá caindo. Cara, o mercado, ele é cíclico. O mercado, ele não começou ontem e ele não termina amanhã. Nós vamos passar por momentos de pânico e nós vamos passar por momentos de euforia. Ambos são oportunidades. Hoje, o mercado brasileiro, ele está se assemelhando muito mais ao momento de pânico. Eu preciso usar esse dinheiro mês que vem ou no curto prazo? CDI, cara, o CDI está te pagando ali 11, 12, 13, dependendo do momento, 14%.
Deixa no CDI. Não é esse capital que nós vamos arriscar. Mas o investimento que eu estou fazendo a longo prazo. Ah, putz, a ação ali, uma ação de uma empresa que só reporta lucro crescente, aumento de market share e a ação caiu 30%. Cara, compra essa ação, cara. É uma empresa que você gosta, está com fundamento bom. É momento. Mas pode ser que ela caia mais? Pode. A gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente com uma certa tranquilidade sabe te dizer que daqui a 5, 10 anos você vai estar tendo um baita de um lucro, um baita de um dividendo no teu bolso. Então aí que mora o lance do longo prazo. Se você alinha as tuas expectativas de retorno ao real prazo que você pode ficar alocado, fica mais fácil. Mas não vou mentir, na hora que você abre o teu aplicativo e vê o retorno negativo, incomoda. Dá dor de barriga. Incomoda. Então eu acho que isso é um ponto muito legal da nossa profissão, que é estar do lado. Né? Na hora que o bicho pega, a gente não some, a gente não se esconde, pelo contrário, a gente dá a cara muito mais a tapa para evitar que o investidor cometa uma falha ali, de vender um dinheiro que ele não precisa. Né? De fugir da própria estratégia que ele desenhou junto com a gente lá atrás. Então, é difícil, mas a nossa função é pelo menos tentar que isso seja executado, né? Na pandemia teve um caso. Tem alguém para conversar, tá? Então, esse caso me pega. Só contar uma história. Vai lá, pode ir. Teve um caso de uma cliente que a gente tinha feito um movimento ali, a gente aproveitou 2019, que foi lindo, e aí ela acabou se empolgando um pouco com bolsa, né? Porque 2019 foi um ano assim, tudo certo, bolsa explodindo, juros caindo, e aí o cliente acaba às vezes também se empolgando um pouco, a gente tenta segurar, mas o dinheiro não é nosso, né? E aí veio a pandemia logo em sequência, que foi aquela pancada realmente dolorida, né? E essa cliente, por mais que a gente conversou, ela falou, cara, não, eu não tô aguentando, tá afetando meu sono até, vamos pra renda fixa, beleza, fomos pra renda fixa. E até hoje, cara, fazem 4 anos, até hoje, sempre que eu converso com ela, ela fala, poxa, Rafael, por que você não insistiu um pouquinho mais, né? Por que eu vendi aquelas ações? Porque depois voltou. Voltou com tudo, né? Voltou, e ela voltou, né? Mas voltou, o preço já tinha voltado, então ela não conseguiu recuperar, né? Então é isso. Ela realizou o prejuízo. Realizou o prejuízo, foi para renda fixa, depois o mercado, né, se estabilizou, ela voltou para renda variável. Em contrapartida, também a gente tem vários clientes, que eu lembro, eu gravei um vídeo no dia, se não me engano, dia 25 de março ou 21 de março de 2020, falando, gente, aqui é compra, bolsa 60 e poucos mil pontos é compra. Se você tem perfil, você pode jogar a longo prazo. E vários clientes que compraram e aumentaram a mão, a exposição ali e agradecem, né? Fala, puxa, realmente, ali eu comprei e foi bom, né? Então, hoje a gente está num momento relativamente parecido, né? Dezembro, janeiro, porque a bolsa veio de 138 mil pontos, hoje a gente está gravando, ela está em 122, uma queda de, 16 mil pontos, numa janela de tempo de 3, 4 meses, né? Com empresas reportando lucro, com empresas aumentando o dividendo. Cara, pode ser que continue caindo e daqui a 6 meses a gente esteja gravando um podcast com a bolsa 100? Pode, mas aí a gente vai estar falando o quê? Os lucros estão crescentes, os dividendos estão crescentes, elas estão ganhando mercado, compra mais. Exatamente. Alinhado ao teu prazo. Você pode segurar isso para 5 anos? Posso, cara, compra mais, né? Então vai. Não entre na manada. A manada hoje está vendendo de uma forma que a gente até entende, gente do céu, isso aqui não faz sentido, né? Então, normalmente, quando isso acontece, é porque tem uma oportunidade. Bacana. Eu acho que até um dado interessante para terminar aqui a conclusão desse tema, né? É que a gente teve o encerramento das temporadas de balanço em novembro, né? Pouco antes do cenário começar a degradar por conta do pacote fiscal, né? E mais de 60% das empresas que participam lá do índice Bovespa reportaram lucros acima da expectativa. Então você tem mais da metade das empresas da Bolsa reportando lucros acima do que a galera esperava, ou seja, foi um ano excelente para as empresas. E aí você pega, eu tenho quase certeza que a maior parte dessas empresas estão caindo muito nesses últimos 2 meses. Então você pega empresas de grandes bancos, de mineração, de commodities, etc., sendo negociada um preço do que muito abaixo do que elas realmente valem. E um ponto interessante a trazer também, são empresas privadas, elas visam lucro. A empresa não vai parar de querer buscar mais lucro, trazer mais resultado, ela quer saber dinheiro, né?
Então, pensando em um longo prazo, obviamente, uma empresa bem redonda, ela vai... Tem gente trabalhando para ganhar dinheiro. Exatamente, independente se é pandemia, se não é pandemia, se é governo X ou Y, a empresa ela quer ganhar dinheiro. E você como um sócio, né? Um acionista comprando essa ação, obviamente você tá no mesmo barco. É o tal fiscal, né, Mirandola? Você que é economista sabe muito bem né, a questão, a ferramenta, né, o risco fiscal. E eu tenho acompanhado os relatórios do BTG mês a mês, né, que eu escrevo aqui para os nossos clientes. E é sempre... Tenho lido isso, né? Os fundamentos estão bons, o preço está bom e tem a questão do risco. Exatamente. Vamos ver esse ano como que fica. Pessoal, se até aqui você teve alguma dúvida, ou quiser contar um caso seu aí durante 2024, algo que você fez e deu muito certo nos investimentos, ou alguma saída que você fez de forma equivocada e acabou amargando prejuízo, quiser compartilhar com a gente, pode deixar aqui nos comentários do episódio, ou também nas redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos. E lembrando que a gente está com o perfil ativo em todas as redes sociais por lá também. Tem o link para você abrir sua conta no BTG aqui na descrição do episódio também.